Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento nesta noite, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Abra sua Bíblia juntamente comigo, livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 29. Livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 29. Enquanto você procura, eu gostaria aqui de tecer os meus agradecimentos nessa noite. Primeiramente a Deus pela oportunidade, o fôlego de vida. Louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, isso? Pastor Júnior, sua esposa, toda a sua família, que Deus continue abençoando. Louvar também pela vida do pastor presidente, pastor Zezinho, isso? Louva a Deus pela vida do pastor Zezinho, por estar também abrindo as portas para nós estarmos aqui. Trago a paz do meu pastor e meu irmão, pastor Bruno, mandou a paz para os pastores, para toda a igreja. Pastor Bruno falou muito bem dos pastores, do ministério em si. Pastor presidente, pastor Zezinho, eles fizeram parte de uma junta de obreiros, e surgiu ali uma grande amizade, por isso fez questão que eu trouxesse a paz para os irmãos, também para os pastores, amém? Louvo também pela vida da minha esposa que está juntamente comigo, minha sobrinha Sara, e o meu herdeiro Miguel está ali. O herdeiro das minhas dívidas está ali. Das bênçãos também, né? Quantos acharam, digam amém? Amém. Diz assim a leitura: E sucedeu que, chegando a arca do concerto à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, Igreja de Cristo, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, talvez pouco pregada nos nossos dias, mas que tem um grande valor, uma grande lição, um grande aprendizado para todo aquele que quer crescer espiritualmente, financeiramente, que quer ter sucesso na sua vida sentimental, espiritual, que quer ter o sucesso no seu trabalho, no seu casamento. A Bíblia por si é cheia de histórias que nos dão esta forma de medir para termos uma vida abençoada. E o texto que nós lemos é rico, a história que nós lemos é rica, e nós vamos meditar nela nesta noite. Para nós entendermos o contexto desta palavra, o contexto dessa história, nós temos que lembrar um pouquinho da origem do país na qual nós estamos falando, na história de qual povo nós acabamos de ler. A Bíblia vai dizer que em uma certa ocasião teve fome na terra, fome essa que as nações elas se moviam para tentar de fato existir e continuar existindo. Tinha uma família essa por nome de Jacó, o seu líder maior. Jacó, por ordem de Deus, foi a um local, a uma terra que ele não conhecia. Ele desceu para a terra do Egito, porque a terra que eles estavam peregrinando era uma terra que estava seca, sem água, sem pão, sem um animal. E quando a família, o homem, a cidade, o país fica sem a água, como nós estamos vivendo no tempo presente, sem chuva,
Quando nós ficamos em um local que é de terra seca, aonde o alimento não brota, aonde a semente ela não germina, naquele local vai ter sofrimento, vai ter angústia, vai ter dores. E por isso Jacó e a sua família, por ordem de Deus, desce para o Egito para fugir daquela fome. Chegando então naquela terra do Egito, a Bíblia vai dizer que o filho de Jacó, José, muito conhecida essa história, vem a se tornar um homem forte, depois de ser vendido, depois de ser traído pelos seus irmãos, mas o Senhor restituiu a honra de José, e agora ele vem se tornar dentro do Egito, uma terra que eles entraram como convidados pela vida de José. Agora a Bíblia conta que esta família que entrou em poucas pessoas, agora se constitui um povo forte, um povo destemido, e um povo que ano após ano vai crescendo, vai se multiplicando. Eles entraram ali a convite e a mando de Deus, e passando-se os anos, o que era apenas uma família, agora vem a se tornar uma grande nação. Esta nação, por nome de Israel, o povo hebreu, era uma família que tinha entrado, mas agora se tornou uma grande potência. Os egípcios, que deixaram de bom grado a família hebreia entrar dentro das suas terras, agora começa a observar que esta família começa a crescer demais. Os filhos vão gerando filhos após filhos. O animal que eles possuíam começaram a se multiplicar. Aquele povo que entrou com uma família, agora eram milhares de homens, milhares de mulheres, milhares de crianças. Quem está me entendendo, digam glória. Esta família que entrou em números reduzidos, agora a Bíblia vai dizer que se tornou uma nação grande. Porém, Israel, o povo hebreu, estava em uma terra que não era sua. E José, o governador daquela terra, porque Deus tinha dado essa graça, essa dádiva, um dia a Bíblia fala que ele vem a falecer. E o acordo que tinha entre o povo hebreu e o egípcio era até quando José estivesse vivo. Depois que José parte, depois que José morre, agora uma nova geração se estabelece dentro do povo egípcio, dentro daquele país, e os que estavam dentro se esqueceram do acordo. Já não tinham mais uma palavra formal, não tinham um contrato assinado. E aquela família que então se tornou forte e grande, que entrou ali como convidado, agora começa a se tornar um fardo dentro do Egito. Os egípcios olhavam e diziam: este povo está crescendo rápido demais. Vejam os homens como são fortes, como são poderosos e numerosos. Se nós não tomarmos um conselho, se nós não tomarmos uma atitude, esse povo de Israel, que está crescendo dentro das nossas terras, vai tomar as nossas famílias, vai tomar as nossas casas, vai tomar o nosso país, vai tomar o nosso alimento, e se nós não fizermos algo, eles vão governar sobre nós, e nós vamos ter que obedecer a eles. Então Faraó, vendo que Israel estava crescendo demais, toma a atitude de colocar o jugo da escravidão na família, no país de Israel. Escuta, preste atenção. Eles entraram ali como convidados, só que agora se tornaram escravos. A Bíblia vai dizer que o alimento que Israel tinha para comer eram cebolas. Cebola no café da manhã, cebola no almoço, cebola no café da tarde, e de prato principal no jantar, cebola também. Eles trabalhavam de manhã, de tarde, e no findar da noite sobrava um curto espaço para eles descansarem, porque na manhã seguinte o trabalho, a labuta começaria tudo de novo, outra vez, dia após dia, anos após anos, e assim aquele povo egípcio começou a escravizar Israel.
Pense você, pare e pense comigo, num calor como que esse que está fazendo, você não poder tomar uma água gelada, no mínimo uma água fresca. Coca-Cola, passou longe. Aquela carne que você gosta de comer, o contrafilé, a picanha, não tinha. Pãozinho francês pela manhã era sonho. O que tinha para Israel era escravidão. Porque eles se tornaram muito fortes, muitos numerosos, e por isso o povo egípcio viu-se obrigado a escravizar Israel. Só que quando a família estava entrando dentro do Egito, logo no começo da história, Deus tinha feito uma promessa para Jacó e a sua família, dizendo: eu vou visitar vocês em um tempo determinado, e vocês estão descendo para a terra do Egito somente por um tempo, para serem salvos desta fome, desta angústia, desta sequidão. Mas a terra do Egito não é terra para vocês morarem, apenas é terra de uma pequena providência para eu tirar vocês. Tem crente que às vezes não entende o trabalhar e o agir de Deus na vida. Às vezes Deus abre uma porta de escape para o crente, e o crente quer fazer moradia nela. Foi bênção até enquanto Deus estava. A partir do momento que Deus começa a retirar a mão, Deus está dando sinal para você sair, para você ir na terra de promessa, para você ir numa terra de vitória, porque a terra do Egito era até de livramento, mas não era o que Deus tinha preparado para Israel. Escuta, não sei o que você tem enfrentado, qual é a dificuldade que você tem vivido, não sei se nesta noite você se encontra em uma terra neste momento apenas de provisão, como foi a terra do Egito, mas eu vim nesta noite trazer uma palavra da parte de Deus para você, e para te lembrar e para te dizer que esta terra ainda não é terra de promessa, apenas é uma terra de provisão, aonde Deus está cuidando, aonde Deus está suprindo, mas o melhor ainda está reservado para você, para sua família, para o seu casamento, para a sua casa. E eu tenho uma boa notícia para te dizer: dias melhores virão. Mas irmão Renan, eu leio a palavra, eu só vejo que vai acontecer coisa ruim. Não se preocupe, quem te prometeu é fiel. Não, mas o jornal está dizendo isso, aquilo. Não se preocupe, a terra de provisão é onde Deus está agindo, mas a terra da promessa já está sendo reservada para você tomar posse, com a tua casa e com a tua família. Por se passarem-se os anos, o povo de Israel começou a se esquecer das suas culturas e da sua raiz. Já estavam perdendo o seu sotaque, já estavam perdendo os seus costumes. E alguém se lembrou e disse: ó, Deus tinha feito uma promessa. E começaram a clamar a Deus, porque o jugo que o povo egípcio tinha colocado sobre Israel era muito duro e muito pesado, não tinha descanso. E eles se lembraram: ó Deus, o Senhor disse um dia que nos levaria para a terra da promessa, e nós estamos aqui. Pois bem, a Bíblia fala que Deus levanta a Moisés, e Moisés, sendo um líder destemido e enviado por Deus, se coloca de pé sobre Israel e conduz aquele povo para fora do Egito, para rumo à terra da promessa. Moisés consegue livrar o povo da mão do faraó, acontecem milagres e prodígios no deserto, e então Israel chega dentro da terra da promessa, Israel faz morada, e nós chegamos no texto que eu acabei de ler. O povo de Israel, até nos dias de hoje, ano de 2020, é um povo perito na arte de comprar e vender. Não tem uma nação no mundo que seja superior a Israel na arte de comprar, de vender, de negociar. Israel,
nos homens mais notáveis da história, lá estão os judeus. Nos prêmios Nobel da Paz, lá estão os judeus. Nas maiores e úteis invenções da humanidade, lá está os judeus dando a sua parcela. E quando Israel saiu do Egito, andando pelo caminho do deserto até chegar na terra da promessa, Israel veio negociando, trazendo ouro. Israel, até antes de Deus fazer uma promessa, Israel era um povo que vivia nas montanhas, nas tendas. Israel não tinha um ponto fixo. Israel não tinha um país fixo. Por isso Deus fez a promessa para Israel ficar instalada para sempre naquele local que se chama a terra da promessa. E assim eles chegaram. Só que Israel foi tendo contato com outras culturas nesse decorrer de tempo. A Bíblia fala que é levantado um profeta por nome de Samuel para julgar ao povo de Israel. E com o passar dos anos Samuel fica velho, e os seus filhos já não têm a mesma chamada que o pai, e os seus filhos começam a andar de forma errante perante o povo, e a Bíblia fala que o povo, olhando aquela atitude, vai procurar a Samuel e vai dizer: Samuel, até hoje você tem servido a nós muito bem, você é um homem de Deus, profeta que fala com Deus, profeta que pede perdão pelo povo para Deus, e quando Deus tem uma mensagem para o povo, assim você intercede pelo povo, Deus fala com você, e você traz a notícia para nós. Mas Samuel, nós estamos cansados deste modelo de governo. Até hoje você tem servido muito bem o nosso povo, a nossa terra, a nossa gente, mas a partir de hoje nós não queremos mais. Nós temos visto que nos países vizinhos, nas outras terras, nos outros povos, as outras nações têm um modelo de governo diferente. E nós queremos que o governo das outras gentes, dos outros povos, sejam implantado dentro de Israel. Samuel, ao ouvir aquela conversa, disse: eu vou conversar com Deus a respeito do que vocês estão pedindo. A Bíblia fala que Samuel ora e fala com Deus e fala: Senhor, até aqui eu tenho te servido, mas esse povo tem rejeitado o meu ministério. Deus, em sua resposta, vai dizer para Samuel: Samuel, esse povo não tem rejeitado a você e ao seu ministério, esse povo tem rejeitado a mim, mas seja feita a vontade desse povo, seja feito conforme o que eles querem. A partir de hoje, seja instaurado em Israel o modelo de governo como as outras nações assim o são. Escute, é como se o povo estivesse falando assim: Deus, a partir de hoje eu não quero mais que o Senhor tome conta da nossa vida. Nós queremos ser como as outras nações. Sabe por quê? Quando tinha uma batalha, quando tinha uma guerra, o rei daquele país, daquela determinada nação, ia junto na guerra, ia junto para representar, e o povo de Israel olhava aquilo e dizia: oh, nós queríamos isso para o nosso povo. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos trazido até aqui, mas nós queremos um contato mais humano, porque Samuel o profeta é santo demais, nós queremos alguém semelhante a nós. E Deus assim o fez e permitiu que o primeiro rei fosse colocado dentro de Israel, o rei Saul. O rei Saul, por sua vez, começou muito bem o seu ministério. No começo da sua jornada e da sua caminhada, ele obedeceu os preceitos da palavra, ele obedeceu o que Deus tinha mandado, ele cumpria o que Deus tinha prometido, o que Deus tinha falado, o que Deus tinha ordenado. Mas passando-se os anos, no segundo ano do seu reinado, Saul começa a mostrar verdadeiramente quem ele era. O povo tinha clamado por um rei, e Deus concedeu esse rei. Só que o povo
conquistou o coração de Saul, Saul conquistou o coração do povo, e ficou feito um acordo entre um homem e um povo, entre Saul e o povo de Israel. E Saul começa a errar, Saul começa a pecar, Saul começa a falhar, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, vai perdoando a Saul, vai dando uma segunda chance para Saul, mas Saul vem a pecar contra aquilo que Saul não tinha noção. Saul vem a errar naquilo que ele não tinha autoridade. Saul veio a cometer o erro de tocar naquilo que não era ordenado para ele tocar, e Deus lá do céu reprovou o ministério de Saul. Saul, o rei, foi chamado para governar o povo de Israel. Ele não foi chamado para ser profeta, ele não foi chamado para ser juiz, ele não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei. E sabe o que ele fez? Um dia, o povo de Israel precisava consultar a Deus para saber se ia para a guerra ou não, porque era costume do povo. O sacerdote Samuel estava demorando a chegar, e o povo começou a ir embora, o povo começou a virar as costas. Saul, vendo esta cena, correu no local onde o sacerdote oferecia e disse: povo, nação de Israel, não vão embora, porque eu vou sacrificar a Deus no lugar de Samuel, para que Deus venha nos dar a vitória. Foi o último erro de Saul. Enquanto ele estava errando na esfera humana, no que era natural, naquilo que eu e você, que nós erramos como pecadores, Deus estava tendo misericórdia. Mas quando ele errou naquilo que era santo, quando ele tocou naquilo que era santo, Deus lá do céu desprezou no seu coração. Escuta, preste bem atenção no que eu vou dizer. Tem crente que vai errando, vai pecando, vai desobedecendo, e Deus, pela sua graça, pela vida de Jesus, vai dando uma segunda, terceira, centésima chance, mas chega uma hora que tem crente que toca naquilo que é santo. Vou te dar um exemplo. Quer ver a sua vida começar a arruinar? Começa a tocar na vida de ungido. Quer ver a sua vida, as coisas começarem a dar errado? Começa a falar mal de pastor, de liderança, para ver se o negócio não fica estreito. Enquanto nós estamos errando na esfera humana, Deus tem misericórdia, mas quando nós tocamos naquilo que é consagrado, naquilo que é ungido para Deus, aí, meu irmão, você está comprando briga com o próprio Deus. Quer um conselho nesta noite? Quer um conselho da parte de Deus nesta noite? Como disse Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque muitas das vezes nós, como os crentes, queremos sacrificar dia após dia. Queremos às vezes estar na igreja de segunda a segunda, como se o frequentar fosse a solução, e não o entregar e obedecer fosse na verdade o que Deus pede. É onde tem muitas coisas, aí é onde acontece de pessoas errarem e falharem. Quando nós estivermos levando uma vida, enquanto nós estivermos com o costume de servir a Deus, de seguir a Deus por uma obrigação, por uma questão de uma religião, nós não vamos alcançar o sobrenatural de Deus das nossas vidas. O Senhor pede para nós ir mais profundo, ir ao fundo, chegar a um momento e a um estágio de comunhão, aonde Ele possa fazer morada nas nossas vidas, literalmente. E Deus está olhando do céu e está dizendo: se Saul não quer compromisso, se Saul não quer se aprofundar na minha presença, eu vou chamar alguém melhor, eu vou escolher alguém segundo o meu coração. Deus vai bradar lá do céu e vai dizer: tenho achado alguém segundo o meu coração para estar diante do povo. Vai entrar a Davi na história. E quem nunca leu na Bíblia e se emocionou e se identificou com a história de Davi? Menino de sonhos, menino de coragem, homem de fibra, jovem valente, destemido,
que assim como eu e com você, veio do nada, não veio de uma família rica, não veio de um berço de ouro, era um menino até na sua parentela, na sua família, desprezado, mas que bom que Deus lá do céu olhou para ele e disse: estou eu escolhendo a Davi, estou rejeitando a Saul. Saul tem aparência, Saul até aparenta ser alguma coisa, mas no seu íntimo, no seu coração, eu já desprezei o seu ministério, o seu reinado, mas a Davi não. Deus estava dizendo: estou escolhendo a Davi, porque ele é o menor da casa, mas ainda além disso, porque dentro do coração dele tem a minha presença, tem a minha palavra, tem compromisso com o meu reino, com a minha vontade, com as minhas leis. Foi por isso que Deus escolheu a Davi. E quando a unção de Deus pelo profeta vem sobre a vida de Samuel para entregar a Davi, Davi estava lá no pasto trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, o irmão mais novo da família, quem não sabia que um dia iria se tornar um rei, estava cuidando dos afazeres da casa, esperando o momento apenas de servir a Deus, de agradar a Deus. Davi não se tornou um ungido da noite para o dia. Davi já trazia dentro de si a presença de Deus, o contato com Deus. Às vezes nós lemos a história de Davi e temos a impressão que depois que ele se tornou um rei, que ele se tornou um homem de Deus, quando bem na verdade não era assim. Davi, desde a sua meninice, da sua infância, já era de um povo eleito por Deus, da nação de Israel, portanto ele já era alguém cheio da graça de Deus, desde o começo da sua história. Por isso Deus olhou e achou o coração dele para fazer morada, para fazer reinado, para levantar a ele e ser o porta-voz, ser o rei de Deus, da parte de Deus naquela nação. Escuta, Deus, ao reprovar o ministério de Saul, a Bíblia não diz que Deus foi procurar o sucessor em alguma faculdade. Deus não foi procurar o sucessor, o futuro rei, dentro do palácio, nos filhos de Saul. Deus não foi procurar os mestres e doutores da época para poder usar e colocar para estar diante do povo de Israel, não. Ele não procurou os mestres, ele não foi em uma outra cidade, em um outro país, procurar um novo rei, ele não procurou o maior e melhor e mais próspero empresário dentro de Israel, não, pelo contrário. A graça de Deus é tão tremenda, a graça de Deus é tão boa, que chega até a mim e a você. Porque a Bíblia fala que Deus escolheu o menor. Deus foi aonde ninguém procurava, aonde ninguém sabia endereço, mas Deus achou a Davi e escolheu a Davi. Você não entendeu? Eu vou te dizer nesta noite, vou ligar a legenda espiritual para você entender. Quem sabe na sua vida ainda não aconteceu as promessas de Deus, mas tenha o cuidado, tenha a paciência de saber e entender que Deus sabe o seu endereço, Deus sabe a sua história, Deus sabe aonde você mora, Deus sabe de onde você veio, Deus sabe a raiz sua familiar, e Deus está te dizendo, no momento certo, no momento oportuno, o Senhor vai te achar, o Senhor vai te ver, o Senhor vai te enxergar e vai te levantar. E quando Ele levanta, está levantado, está escolhido e pronto. Não é o homem que impede, não é empresário que impede, não é presidente que impede, não é prefeito que impede. Quando o Senhor olha e escolhe, está escolhido, Ele unge, Ele capacita,
vida, e a partir daquele momento, Deus começa a usar. Escuta, se Ele querer te usar nesta noite, se Ele querer te tomar nesta noite, dê espaço, dê lugar, abra o seu coração, como o pastor bem disse, vocês estão em consagração, vocês estão em jejum. Então se hoje lá do céu olhar e resolver chamar a você, chamar a senha, chamar o seu nome e resolver fazer as coisas impossíveis acontecer na sua vida, você vai tomar posse, porque Deus tem todo o poder. Escuta, aconteceu na minha família, ninguém me contou, não foi o que eu ouvi, foi o que eu vi, testemunhei, e para a honra e glória do Senhor Jesus, por onde eu tenho passado, eu tenho dito para exaltar o nome do Senhor Jesus. Aqui na cidade de Itupeva, pertinho, os irmãos conhecem, uma prima minha, não crente, não serva do Senhor, ainda muito jovem, tinha um filho de 1 ano. Quantos anos tinha o filho? E uma filha de 3 meses. Quanto tempo de vida? Esta minha prima teve um desentendimento com uma certa pessoa, e esta pessoa resolveu denunciar a minha prima por maus cuidados para o conselho tutelar. O conselho tutelar baixou na casa da minha prima e viu que a situação que ela se encontrava era temível e entendeu que ela não tinha condições de cuidar daqueles filhos. A justiça tomou as 2 crianças da guarda da minha prima e levou para o juizado. Não tiveram dó das lágrimas, não tiveram pena do sofrimento, simplesmente levaram. Acontece que meados de 91, 90 e 92, aqui na cidade de Itupeva, não sei dizer muito bem o local, se era aqui em Jundiaí, qual é o local exato, mas tinha um juiz que estava envolvido com o tráfico de crianças. Pegou aquela criança e vendeu para outro país. A minha prima, achando que ele estava na guarda do conselho tutelar, tentando ir atrás de advogado, tendo de pedir dinheiro emprestado, quando foram descobrir, tinham vendido os seus 2 filhos, o menino e a menina, para outro país. A minha prima na época tentou procurar o que tinha de maior avanço tecnológico, procurou a polícia, participou algumas vezes do programa do Ratinho, pediu ajuda, mas a tecnologia daquele tempo era diferente, e eles não conseguiram sucesso. Pense em você, numa mãe e um pai, que todo dia chega do serviço, do trabalho ou da rua, pega o seu filho, a sua filha, dá aquele cheiro, aquele abraço gostoso, e agora vai olhar na sua casa e vai ver que tinham tomado o seu filho e a sua filha. E além de ter tomado, descobre que tinham vendido para outro país, para uma outra nação, que eles não sabiam onde eram. Tentaram juízes, não conseguiram sucesso. Tentaram advogados, não conseguiram êxito algum. E a minha mãe, uma serva de Deus, sempre dizia para minha prima: Deus vai abençoar, Deus vai trazer, Deus pode fazer o milagre, Deus pode fazer o impossível. E a minha prima dizia: tia, não tem jeito. Passaram-se 25 anos do sumiço das crianças. Não se tinha notícia do Samuel, não se tinha notícia da Maria, não sabiam se ao menos eles estavam vivos. Pense você, ano após ano, na data do aniversário, a mãe de joelhos chorando, triste, com o coração apertado. Pense você no dia das crianças,
A mãe olhar para as outras famílias e poder lembrar que um dia foi mãe que gerou a vida e agora não tinha mais os seus filhos. Pense você uma mãe fazendo de tudo para a sua mente e o seu coração não se esquecer de como era o rosto dos seus filhos. E ano após anos, as lembranças tentando se esvair, ano após ano as lembranças se apagando da mente, e a minha prima chorando dizendo, os meus filhos morreram. Tenho certeza, tia, que os meus filhos morreram. E minha mãe sempre aconselhando, não desista, clama, Deus pode fazer, o único que pode fazer alguma coisa é Deus. Passaram-se então 25 anos, um belo dia, a minha prima procurou a minha mãe mais uma vez e disse, tia, estou orando pedindo para Deus e não tem dado certo, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar o centro espírita, eu vou procurar macumba, porque já que Deus não está me respondendo, eu vou procurar o lado contrário para ver se eu consigo êxito. Acontece que a minha mãe, que é autona, grandona assim, ó, um pouquinho menor que eu, imagina. Se é menor que eu, imagina o tamanho. Se eu já não sou muito grande, imagina a minha mãe. Acontece que a minha mãe, quando ouviu aquelas palavras da minha prima, entrou nela uma ira, uma raiva santa. Uma ira santa, porque Jesus até diz, irai-vos, você pode até ficar bravo, mas não peca. Então consiga um meio termo aí, meu irmão. Se acontecer de ficar um pouco assim alterado na sua casa, vigia, guarda a comunhão, não vai perder a sua bênção não. E a minha mãe, ao ouvir aquelas palavras, ficou irada e disse, minha sobrinha, se Deus não achar, ninguém vai achar, e vou fazer uma oração agora, e Deus vai fazer o milagre. Deus vai responder, ou Deus vai dizer que eles morreram, ou Deus vai achar, alguma coisa Deus vai fazer. Pensa numa baixinha que ficou irada, foi a minha mãe. E nós estávamos num culto, a igreja onde meu irmão pastor Bruno pastoreia, na cidade de Indaiatuba, foi lido e apresentado os pedidos de oração, a minha mãe foi convidada até o altar para orar e elevar a Deus os pedidos. A minha mãe orou e leu os pedidos de oração dos nomes das pessoas, e no meio da oração a minha mãe começou a orar, Senhor, acha o Samuel, Deus procura o Samuel, o homem diz que não tem mais jeito, mas eu acredito, o homem diz que não tem solução, mas eu acredito, Senhor, acha o Samuel, o Senhor pode com os seus olhos contemplar a todas as pessoas pela face da terra, Senhor, aonde estiver o Samuel, acha o Samuel. Esta foi a oração da minha mãe. A minha prima naqueles dias procurou os agentes da lei, eles fizeram um retrato falado de como poderia estar aproximadamente o menino, de 1 ano, como ele estaria mais ou menos hoje. Eles pegaram aquele retrato falado do Samuel, colocaram na lista, imagine todas as listas possíveis, lá estava ele, Interpol, CIA, para todos os sites de procura estava o registro do menino. Acontece que alguém lá do Japão olhou no Facebook e disse, opa, parece que eu conheço esse menino, esse moço. O moço estava navegando no Facebook, quando de repente aquela propaganda apareceu por coincidência, o que nós sabemos que não é coincidência, apareceu a foto do menino, ele disse, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Ele fez contato, passaram um telefone para minha prima, a minha prima conseguiu ligar para este rapaz lá no Japão e disse, ei, eu vi o Samuel, eu conheço o Samuel. A minha prima, que até hoje é muito humilde, já estava vendendo tudo, pastor, sapato, sandália, chinelo, cachorro, gato, para poder pegar o dinheiro e ir embora para o Japão. Aí o rapaz disse, não, peraí, eu disse que eu conheço, mas eu moro no Japão, ele não mora no Japão não. A minha prima disse, meu Deus, eu estava achando que eu ia receber o milagre, já estou perdendo minha bênção de novo. O menino disse, não, calma aí, o menino está morando lá na Itália, eu conheço ele lá da Itália.
Fizeram um contato com o menino respondeu, e o menino Samuel, hoje ele conta para nós, que ele olhava o documento dele, nós chamamos ele por Samuel, que foi o registro brasileiro, mas o nome dele é muito diferente, italiano, não consigo nem falar para os irmãos, é alguma coisa Andrea, é um nome muito diferente. E o meu primo olhava para o único documento que ele tinha de nascimento no Brasil, ele dizia: um dia eu vou me tornar adulto e eu vou conhecer minha família, eu vou procurar minha família. Só que a mãe que tinha adotado ele, que tinha comprado ele do tráfico, tinha dito para o menino que os familiares tinham morrido todos, que a família dele aqui no Brasil tinha morrido todo mundo, que tinha abandonado, que não tinha mais ninguém. O menino, ao mesmo tempo que tinha um amor, uma vontade de conhecer, ao mesmo tempo ele tinha raiva, porque tinham contado uma história para ele diferente, que a mãe tinha abandonado e que compraram ele e trouxeram do Brasil para viver na Itália, para ter uma vida melhor, mas ele olhava para o documento dele e dizia: não, alguma coisa diz no meu coração que a minha mãe está viva, que os meus familiares estão vivos. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te lembrar de algo. Aquele menino lá da Itália, praticamente do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, mal sabia que tinha uma senhora, dessa alturinha assim, de joelhos dobrados, dizendo: Deus, acha o meu sobrinho. E mal sabia ele que nesses 25 anos, a minha mãe orava e dizia: Senhor, se ele estiver numa festa agora, cuida dele, livra ele, guarda ele. E quando a minha mãe contou essa história, ele disse: tia, se eu te contar de quantas coisas eu já escapei com vida por isso aqui, a senhora não vai acreditar. Pessoas más, tia, me pegavam na rua e por isso aqui eu não morri. Mal sabia ele que tinha alguém de joelhos apresentando a Deus, e Deus lá do céu recebendo. Eu tenho uma palavra de Deus de ânimo para te dar nesta noite. Não pare de pedir, não desista de clamar, ainda que pareça impossível, o seu milagre está a caminho. Que demore 2, que demore 10, que demore 20, mas a provisão de Deus vai chegar para a tua vida, e oxalá se for hoje o dia do teu milagre, em nome de Jesus. Só para quem acredita, aplauda o Senhor, diga que Ele é bom, adore a Ele, glorifica a Ele, aleluia. Trouxeram o menino Samuel lá da Itália para nós conhecermos. Nós fomos dar um abraço nele, conversar com ele, tentar contar a história verdadeira para ele, mas não tinha diálogo. Português para o italiano é muito diferente, mas o que tinha, e nós nos reunimos em uma chácara para fazer um aniversário para ele, que nem era aniversário, mas é pela chegada dele, porque ele veio do Brasil. E a única coisa que se podia ver, pastor, naquele local, naquela chácara, eram lágrimas. A mãe abraçando o filho, os parentes abraçando o filho, a minha mãe que até então só conversa. Irmão, imagine, tentar conversar por WhatsApp com uma língua diferente. A minha mãe dava um jeito. Diz ela que ele entendia e ele disse que ela também entendia. Então está tudo certo. Quando a minha mãe abraçou aquele menino e disse: meu filho, quantos anos a tia orou por você, para você estar aqui hoje. Eu sabia que Deus estava me ouvindo. Irmão, foram 25 anos. Não foram 25 horas, 25 semanas, 25 dias, 25 meses. Foram 25 anos de joelhos dobrados, pedindo por misericórdia. E mais, gente ainda dizendo: para de orar por isso aí. Esse menino deve ter virado um bandido, qualquer coisa lá no outro país.
Se é que está vivo, esse menino já morreu. A minha mãe dizia: não, enquanto Deus não falar comigo, eu não paro de clamar. Enquanto Deus não responder para mim, eu vou continuar clamando. E quando nós nos reunimos, há praticamente 2 anos atrás, tivemos o privilégio de fazer uma oração diferente, uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado porque o Senhor encontrou Samuel. O Senhor encontrou Samuel. O Senhor encontrou a Maria, o Senhor encontrou Samuel, o Senhor encontrou a Maria. O que era difícil, o que era impossível, o que era um milagre, o Senhor fez. E hoje Samuel morou praticamente 1 ano em Itupeva e mora conosco na cidade de Indaiatuba. E todas as vezes que eu olho para ele, que eu vejo ele, nós ainda não nos entendemos, porque o linguajar é muito diferente. Mas quando eu olho nos olhos dele, eu digo assim: pastor, milagres existem, milagres acontecem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você não está perdendo tempo aqui não. Você não está perdendo tempo levando este livro dia após dia. Você na verdade está fazendo um investimento. E não vá se assustar se ainda nesta semana, se ainda hoje uma notícia chegar para você, se o teu telefone tocar com uma providência de Deus e mudar a sua história, porque milagres existem, milagres acontecem. A minha família testemunha, esses olhos viram, porque Jesus ainda faz milagres. Aleluia, glórias a Deus. Diga para quem está do teu lado: Jesus está aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite. Não é palavra para te animar não, meu irmão. Ele marcou esta noite para receber a tua adoração. E se eu fosse você, eu aproveitava para pedir mesmo, para orar mesmo, para clamar mesmo, porque se Ele está aqui, Ele pode mudar a tua história. Davi então vem se tornar o rei de Israel. E quando ele tomou posse do reinado de Israel, a sua primeira atitude, o seu primeiro ato, não foi comprar um carro do ano, um Corolla 2020, 2021. O primeiro dinheiro que caiu na conta de Davi, assim dizendo, ele não quis comprar um apartamento, uma casa na praia, ele não quis comprar uma mansão. A Bíblia diz que o primeiro ato, a primeira atitude de Davi foi buscar a arca da aliança que estava fora de Israel, porque aquela arca simbolizava a presença de Deus. Enquanto ele teve a oportunidade, quando ele recebeu a bênção, no momento que ele tinha para agradecer, no momento que ele ia saborear o milagre, no momento em que ele ia tomar posse do milagre, ele se lembrou e disse: não, eu preciso, antes de ser feliz com o que Deus está me dando, antes de tomar posse da bênção que Deus está me dando, eu preciso buscar a presença dEle. Eu preciso buscar a arca que está fora de Israel e trazer dentro da minha casa, dentro da minha cidade, dentro do meu país. Ei, o Senhor está dizendo: vou eu abrir as portas, vou eu te fazer aquilo que você tem pedido, mas tenha o cuidado de ter a presença de Deus como prioridade na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento. O Espírito Santo te convida nesta noite: vai buscar a arca, vai buscar a presença de Deus, porque aonde tem a arca, aonde tem presença de Deus, milagres acontecem, tem multiplicação, tem bênção. Aonde a presença de Deus está, alguma coisa nova acontece. Eu não sei aonde você tem deixado a arca para trás. Não sei qual é a dificuldade que tem tentado tirar a arca que simboliza a presença de Deus na sua vida. Não sei qual é a adversidade que tem tentado roubar o brilho dos seus olhos da presença de Deus. Mas nesta noite vai ser despedaçado, vai ser repreendido, e você vai pegar a arca de volta e vai trazer na tua vida, na tua casa, e você vai ser feliz junto com a presença de Deus.
Acontece que quando Davi pega a arca, quando Davi pega a presença de Deus, ele faz questão de ir lado a lado com a arca para entrar dentro da cidade. E ao momento que a arca vai andando, que a arca vai sendo carregada, a Bíblia diz que Davi vai do lado dançando e bailando. Davi literalmente voltou a ser um menino, uma criança. Davi brincava em volta da arca, ele dançava, ele perdeu os sentidos, ele perdeu uma noção de tempo, de espaço, ele estava olhando somente para a arca, ele até esqueceu que ele tinha sido ungido a rei, porque o foco dele, os olhos dele estavam na presença, na arca, e a arca vai entrando dentro de Israel, e Davi vai dançando, bailando, celebrando e adorando, só que lá da janela, tinha uma observadora, e não é uma observadora qualquer não, era sua esposa. Mical lá da janela vai olhando aquela cena, aquele reboliço, aquele barulho que vai entrando a arca, e quando ela olha da janela o seu esposo, o rei dançando e se alegrando, dentro do seu coração ela pensa, que papelão que o rei está fazendo, que coisa feia que o rei está fazendo. Ao invés de ele dar um bom exemplo, ele está dançando perante a arca. Olha que situação chata. Não contente somente em pensar, a Bíblia fala que ela desceu até onde Davi estava, chegou para Davi e ainda teve a audácia de corrigir a Davi. Sua esposa desceu lá da janela e disse para ele, o que você está fazendo, Davi? Toma jeito de rei, toma postura de rei. E Mical era filha do falecido rei Saul, do rei Saul que Deus tinha destronado, tirado o reinado e dado a Davi. Davi vai responder assim para Mical, sua esposa, é por isso que Deus tirou o reinado do seu pai e colocou nas minhas mãos. Porque o seu pai, assim como você, era preocupado com a aparência, porque a Bíblia vai dizer que Saul vestia o povo de ouro, Saul queria ver o povo bonitinho, arrumadinho, com perfume da Boticário, todo cheiroso, todo pomposo, só que Davi era o contrário, Davi queria ver o povo cheio da presença de Deus, um povo que tinha nutrientes, um povo que tinha sustento. Quando Davi chega para reinar Israel, e ele vai buscar a arca da presença de Deus, ele está dizendo para o povo, a partir de hoje as coisas vão mudar, este país, esta nação, esta terra, não vai viver mais de aparência, mas esta terra vai viver para honrar e agradar o Rei dos Reis. Não deixa Mical semear nos teus ouvidos palavra para te desanimarem. Ah, mas estão dizendo que o meu jeito de adorar incomoda. Ah, mas estão dizendo que essa minha aparência, que eu não tenho nem jeito de crente, que estão me julgando. Irmão, não dê ouvido para Mical. Mical está de olho na aparência. Mical está com os olhos desconvertidos, olhando só aquilo que ela consegue enxergar, mas Deus lá do céu está olhando ao Davi, cheio da presença de Deus. Se você está buscando a arca, nestas campanhas, nessas consagrações, nesta busca pela presença de Deus, mantenha a presença de Deus na tua vida, não deixe que ninguém roube a tua paz, não deixe que ninguém arranque a presença de Deus na tua vida. Se Mical estava se levantando nesta noite para tentar te colocar para baixo, para te dizer palavras para te desanimar, nesta noite Deus vai levantar pessoas para te ajudarem, para te estender a mão, e você vai buscar a presença de Deus, e a presença de Deus vai fazer diferença no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na rua onde você mora, e você vai ser ungido e consagrado pela presença de Deus. Quero chamar aqui a minha esposa para louvar comigo, não vou me demorar mais. Eu já vou estar encerrando.
Aleluias, glórias a Deus. Procura para mim, por favor, o playback da Bruna Carla, Pai, eu confiarei, por gentileza. Escuta. Mical era esposa de Davi. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas às vezes o inimigo quer usar pessoas da nossa família para tentar roubar a nossa paz. Não estou dizendo que é uma regra. Mas às vezes, quem conhece os caminhos do nosso coração são os nossos familiares. E às vezes eles querem jogar palavras para tentar te parar. Palavras para te entristecer. Pessoa que às vezes você está orando para Deus salvar, para Deus trazer para a presença de Deus, mas ainda não veio, e além de não vir para a casa de Deus, ainda fica lançando sobre você palavras que te magoem. Mas fique tranquilo nesta noite, sabe por quê? Você vai voltar para a sua casa, não mais sozinho, mas você vai voltar com a arca, com a presença de Deus. Você vai voltar diferente, porque aqui tem um pastor pagando preço, ensinando dia após dia a palavra de Deus, para você mudar a tua vida, para você conquistar a vitória. E o Senhor nessa noite diz para você que entra com providência até na tua casa, até para aquele que está te entristecendo, e você vai ver o nome do Senhor ser exaltado. Quem puder, por gentileza, se coloque de pé. Aleluias. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Um pouquinho mais de playback, por favor. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir, é tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, Confio em ti. vai em mim descansar. Confio em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Só quem confia no Senhor nesta noite. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir, é tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, Confio em ti. vai em mim descansar. Confio em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Aleluia. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás
que sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Este louvor é a tua história, eu minha confio filha. em ti. O Senhor diz para você: descansa o teu coração, aquieta a tua alma, porque eu estou entrando com a providência naquilo que tu tem apresentado. Confio em ti. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Declare nessa noite. Se você confia nas promessas do Senhor, declare em nome de Jesus. Pai, eu confiarei em meio às lutas. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Oh, 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 oh. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Oh, oh, oh. Descansa no Senhor nesta noite. Aquieta a tua alma. Se Eu Ele prometeu, confiarei. confia. Se Ele Em prometeu, nome Ele vai de cumprir. Jesus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Este senhor aqui de camiseta preta, Deus manda dizer para o Senhor que está entrando com providência na tua vida, algo que o Senhor tem apresentado e pedido a Deus. O Senhor diz que está entrando na tua área financeira e diz que vai mudar as coisas que estão bagunçadas e vai colocar no lugar. O Senhor diz que você não vai perecer por muito tempo, que Ele está entrando hoje para mudar a tua história. E o Senhor diz que através das tuas mãos as pessoas serão abençoadas. Ele coloca na tua vida hoje uma autoridade sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. E os teus olhos e esta igreja vão testemunhar o que o Senhor vai fazer na tua vida. Aleluias, glórias a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Sou grato a Deus que vocês venham meditar mais e mais na palavra do Senhor, que vocês venham se alimentar mais e mais, que o Senhor tem mais a fazer na vida de vocês. Antes de eu estar devolvendo o microfone, gostaria de fazer um pedido para você. Eu e a minha esposa, nós cantamos em dupla, e nós estamos agora ingressando nas redes sociais. Demoramos, mas é o que tem no momento, né, pastor? Nós temos que usar as ferramentas que dispõem para fazer a obra do Senhor. E nós temos Facebook, Instagram, pode procurar lá, dupla Renan e Isabel, nos segue lá, nós colocamos algumas coisas dos trabalhos que nós temos feito, nos adiciona lá, e o nome do Senhor há de ser glorificado uma vez mais. Aplauda o Senhor, eu devolvo o microfone a quem de direito.